Nós vamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Para quem eu não cumprimentei antes, feliz Páscoa, que o Senhor te abençoe, que você tenha tido um dia abençoado com a sua família, com o seu lar, na presença do Senhor. Ontem tivemos aqui um encontro, o primeiro encontro de jovens e adolescentes. Foi assim algo sobrenatural que a gente viveu aqui ontem. Vimos assim como Deus é bom. Eu me impressiono, não sei porquê, mas eu ainda me impressiono com o que o Senhor Ele faz. A gente não acostuma de ver sempre o Senhor nos surpreendendo. A última conta que foi feita tinha 58 jovens e adolescentes, mas todas as cadeiras foram ocupadas, então tinham mais de 60, porque nós, os que estávamos aqui servindo, ficamos em pé, não sobrou cadeiras. E não tenho que dizer como foi tremendo a gente ver a provisão de Deus em preparar o lanche para servir para mais de 60 crianças. Eu me impressiono, sabe o quê? Porque as pessoas elas pensam assim, o Ministério da Vida ele é rico, porque como é que ele consegue manter um projeto social com agora 60 crianças? E eu sempre digo, vocês não sabem de nada, o Ministério da Vida ele é pequenininho, são poucas famílias, mas a gente entendeu a nossa missão na terra, a gente entendeu o nosso propósito como igreja. E toda vez que acontece um evento como ontem, a gente vê como Deus é fiel, como Ele age para prover, para suprir, e não faltou nada daquilo que havia sido preparado, organizado, foi muito além. Mas sabe o que foi melhor ainda? Melhor ainda foi ver aquele avalanche de jovens e adolescentes vindo receber Jesus. Uma avalanche assim, eu não contei, porque eu assim, uma palavra simples que a Mariana trouxe, eu estava ali sentado, e quando ela fez o apelo simples, você quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui agora. E eles se levantaram, parecia pipoca, assim, e todos eles, 90% ou mais, vieram à frente para receber Jesus. E fizeram a oração de confissão e se entregaram para Jesus. Esse é a melhor recompensa. Hoje, lá no grupo que estão os meninos, tem um grupo que é dos meninos, tem um grupo que é das meninas. Uma das mães se manifestou. E ela disse: o meu filho chegou em casa e ele contou tudo que ele ouviu, tudo que ele aprendeu. E ele ficou impressionado em saber o que Jesus sofreu por nós. E ele disse assim: mãe, como é bom estar lá na igreja. Como é bom estar lá. A gente pensa que por 4 anos a gente vai semeando, 4 anos a gente vai plantando, 4 anos a gente vai jogando a semente. E agora chegou o momento da gente ver, começar a colher aquilo que foi semeado por tanto tempo. E nós louvamos a Deus por isso, nós glorificamos a Deus por isso. Eles não só entenderam a morte, como entenderam a ressurreição de Jesus. Eu sempre digo, uma pessoa que nunca entrou numa igreja entende mais as coisas do que aqueles que estão dentro da igreja. Mas vamos lá. Pai, nós oramos pedindo que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, para que a gente possa ouvir e entender a Tua palavra. Ministra ao nosso coração, Senhor. Ensina-nos. Abre o nosso entendimento, Senhor.
Tira os véus do nosso entendimento, tira as escamas de nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente possa ouvir e entender a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Nós vamos começar lendo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 31 ao 33, e nós vamos mergulhar um instante sobre a ressurreição de Jesus. Está comendo lá um pedacinho, então vou ler aqui. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Amém? Essa palavra do Evangelho de Lucas é a terceira vez que Jesus fala sobre a sua morte. Ele agora está decidido a ir para Jerusalém. Ele agora tomou uma decisão clara de sair da Galiléia e ir para Jerusalém, porque ele estava decidido a cumprir o seu propósito. E ele então no caminho vai preparando o coração dos discípulos para a sua morte. Ele vai conversando com eles e ele abre essa conversa falando sobre o que vai acontecer. E eles estavam com Jesus na entrada em Jerusalém, na entrada triunfal. Vocês lembram que as pessoas jogam seus mantos, jogam ramos de folhas no chão, e Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, numa entrada como de um rei. E quem viu a entrada de Jesus em Jerusalém jamais imaginaria o que iria acontecer uma semana depois, como ele seria crucificado. Então a vida de Jesus ela pode ser dividida em 4 momentos importantes. Nós temos o seu nascimento. O nascimento de Jesus é o início do cumprimento da palavra que Deus disse lá em Gênesis capítulo 3, quando ainda Adão e Eva estavam no Éden, quando eles haviam pecado, e Deus libera uma palavra para a serpente dizendo: haverá inimizade entre você e a mulher, entre o teu descendente e o descendente dela, mas o fruto, a semente da mulher, irá esmagar a sua cabeça. Então naquele dia Deus liberou uma palavra de como ele iria tratar com Satanás a respeito daquilo que ele havia feito. 4.000 anos haviam se passado quando Jesus veio. Todas as vezes que levantou-se um homem proeminente, um homem que andava com Deus, um homem que se aproximava de Deus, um homem que chamava atenção, todas as forças se levantavam para ver: será que é esse o homem? Será que é esse aquele que vai pisar na cabeça da serpente? Será que é esse que vai derrotar Satanás? Quando Jesus nasceu, que é o cumprimento, o início do cumprimento dessa palavra, e fica muito claro que Jesus nasceu porque ele tinha que morrer. Nós nascemos porque precisamos viver. Ele nasceu porque precisava morrer. Ele precisava cumprir todos os pontos. Dias atrás eu falei sobre 480 profecias que se cumpriram na vida de Jesus. Ele precisava cumprir tudo que estava escrito sobre ele, mas principalmente ele precisava morrer. Então ele nasce, e o nascimento é Deus dizendo: ó, chegou a hora, vai surgir a semente da mulher. E você vê que em Lucas ele mesmo diz: olha, eu vou dizer para vocês tudo o que vai acontecer com o Filho do Homem, a semente da mulher. Jesus nasceu porque ele tinha que cumprir isso. E a palavra diz que quando ele nasce e os magos vêm a Jerusalém procurando pelo rei, e eles são informados de que ele nasceria em Belém, o que Herodes manda fazer? Manda matar os meninos. Herodes toma uma decisão não por ele próprio, não por sua própria mente, porque há uma intenção de impedir, de abortar que a semente da mulher destrua a serpente.
Então Herodes manda matar todos os meninos. Mas naquela noite, naquela madrugada, antes do dia clarear, Deus chama José em sonho. José não era profeta, José não tinha o ofício de nenhum dos ministérios que a Bíblia fala. Mas todas as vezes que Deus precisava falar com ele, Deus falava com ele em sonho. E naquela noite Deus disse: pega teu filho, pega tua mulher e vão para o Egito. E quando eles já estavam longe, vieram os soldados e mataram todas as crianças, todos os meninos até 2 anos. E então houve um silêncio, não mais se ouviu falar da semente da mulher, ninguém mais ouviu falar onde estava o Filho de Deus, onde estava aquele que nasceria, porque o Messias, o Cristo, nada se falou. Passaram-se 30 anos. E aí Jesus vai às margens do Rio Jordão. E quando Jesus vem ao Rio Jordão, a atenção estava voltada para quem? Para João Batista. E eles começavam a perguntar: tu és o Cristo? Tu és o Cristo? Tu és o Cristo? João Batista dizia: não, eu não sou o Cristo. Até que Jesus vem. E aí quando Jesus vem, João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus, ele que vai tirar o pecado do mundo. Então João Batista já aponta. Jesus desce as águas do Rio Jordão, ele é batizado, e quando ele é batizado, o próprio Deus anuncia. O próprio Deus, há uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então o próprio Deus diz: esse é o Filho de Deus. Esse é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E aí começa, 3 anos antes, Jesus está agora caminhando para o seu propósito, que é a morte. O segundo ponto importante da vida de Jesus é esse, quando ele é apresentado pelo Pai. Quando o próprio Pai diz: esse é meu filho, vocês precisam ouvi-lo, esse é o meu filho. O terceiro ponto importante é a morte de Jesus, que não há como negar. Quando ele finalmente cumpre o propósito pelo qual ele nasceu porque ele tinha que morrer. Ele nasceu para que ele, toda a sua vida, toda a sua existência, tudo que ele ensinou, tudo que ele fez, está voltado para aquele dia, para aquela noite, para aquela tarde de sexta-feira, para aquela tarde daquele dia onde ele foi condenado à morte, onde houve trevas, houve silêncio, e de repente ele morre. As expectativas, isso é muito interessante, porque a palavra diz em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 ao 21, ela diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Enquanto Jesus estava vivo, os discípulos creram nele. Eles creram que ele era o Messias, eles creram que ele era o Filho de Deus, eles creram que ele era o Cristo. Você lembra que Pedro diz, quando Jesus pergunta: o que eles falam de mim? Um diz isso, diz outro. E aí Jesus diz assim: o que vocês dizem? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo. Eles acreditavam que Jesus era o Cristo, eles acreditavam que Jesus era o Messias, eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, mas aí agora Jesus morre. E quando ele morre, aquilo causou um abalo tão grande nos discípulos que eles simplesmente abandonaram tudo. Pedro voltou a ser pescador, se esconderam, ficaram com medo, tiveram medo de ter a mesma sentença que Jesus teve. Então a morte de Jesus causou um impacto na vida deles, porque eles tiveram a impressão de que tudo que eles estavam acreditando não tinha nenhum valor. Tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus fez, a sua morte, tudo que aconteceu, perdeu o valor no momento em que ele morreu, porque nada disso teria
poder se ele não cumprisse o que ele mesmo disse lá em Lucas 18. Ele vai ser preso. Olha o que ele disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos judeus, e eles vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele, bater nele, e depois o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. No verso seguinte diz assim: os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Embora Jesus estivesse ensinando a eles, Jesus estivesse avisando a eles, quando Jesus morreu, tudo ficou assim, embaçado na mente deles, no coração deles. A pastora pregou recentemente sobre os discípulos que iam no caminho de Emaús. Jesus havia ressuscitado, Jesus andou com eles no caminho de Emaús, e eles não reconheceram Jesus. Porque na nossa mente a morte é um caminho sem volta. A morte é um caminho sem volta, não tem solução depois que morre. A gente sempre ouve as pessoas dizerem: enquanto a vida, há esperança. Há esperança, não é isso que as pessoas dizem? Enquanto a vida, há esperança. Mas agora Jesus morreu, não há esperança, porque ele morreu. Os judeus, eles estavam muito familiarizados com morte e ressurreição. A Bíblia está cheia de eventos de pessoas que foram ressuscitadas, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento. No dia da morte de Jesus, quando Jesus morreu, você sabe que os sepulcros se abriram e as pessoas saíram do cemitério e foram andar na cidade. Vocês já leram isso? Quem já leu isso? As pessoas os sepulcros se abriram. Quando Jesus morreu, esse impacto da morte de Jesus foi algo tão intenso, foi algo assim tão forte, que pessoas ressuscitaram e saíram e foram para a cidade para testificar do que havia acontecido. Você imagina um parente seu que estava morto, sei lá quanto tempo, e aí Jesus morre, passa uns minutos, o parente bate lá na porta: ô seu Paulo, eu vim aqui, eu quero falar para você sobre o que aconteceu com a morte de Jesus. Você imagina o impacto das pessoas. Mas a questão é que todos que haviam ressuscitado, como o próprio Lázaro, um dia morreram. A sua ressurreição não era, não significava que eles não morreriam de novo, não significava que eles não adoeceriam, não significava nenhuma outra coisa, a não ser que eles foram ressuscitados por um propósito de Deus e que morreriam depois. Lázaro morreu depois, e todas aquelas pessoas, todos os personagens que foram ressuscitados, eles morreram. Mas embora eles fossem familiarizados com isso, quando Jesus morreu, para eles havia morrido toda a sua esperança, para eles havia morrido todas as suas expectativas. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Glória a Deus. Aquilo que ele havia dito se cumpriu. Porque vamos dizer assim, Jesus nasceu porque ele tinha que morrer. Mas ele morreu porque ele tinha que ressuscitar. A ressurreição foi a glória, a glorificação de Deus por causa da morte de Jesus. Então, quando ele ressuscita, ele traz um peso sobre tudo aquilo que ele ensinou. Ele traz um peso sobre tudo aquilo que ele viveu. Ele traz um peso sobre tudo quanto ele ensinou. E aqueles homens que haviam desistido de tudo, que haviam retornado para a sua vida, que haviam abandonado a fé, que haviam desistido de tudo, aqueles homens que estavam tomados de terror, tomados de medo, que agora tinham visto o seu Cristo morto. Quando a notícia da ressurreição foi se espalhando, e quando Jesus foi se deixando ser visto por esses homens, entrando em ambientes fechados, passando por paredes, aparecendo assim como se fosse, como a gente diz hoje, um teletransporte, assim, está todo mundo dentro de uma casa, tudo trancado, todo mundo fechado, e aí daqui a um pouco Jesus aparece: paz seja convosco. Esses homens, eles tiveram. Agora a ressurreição de Jesus causou um impacto tão grande nesses homens, que você vê claramente que
O estilo de vida que eles adotaram após a ressurreição não se comparava ao estilo de vida que eles vinham vivendo até a morte de Jesus. Esses homens agora estavam profundamente encorajados. Esses homens agora estavam cheios de coragem. Esses homens estavam cheios de fé. Esses homens estavam cheios de vontade de anunciar que esse Cristo que havia morrido verdadeiramente era o Filho de Deus. E Jesus, ele separou um tempo tão precioso para estar com esses homens, porque a palavra diz que ele ficou 40 dias. Por 40 dias, Jesus, ele não apareceu para multidões, ele não sentou-se com multidões, ele não conversou com multidões, ele não fez milagres para multidões. Por 40 dias ele sentou-se para falar com os discípulos. Por 40 dias Jesus ensinou aos discípulos acerca do reino de Deus. Eu fico imaginando que loucura deve ter sido Jesus sentar-se com esses homens sem ser interrompido por ninguém, sentado nos campos, nas beiras, às margens do mar. Quando eles saíram da água, Jesus disse: vocês já comeram? Eles disseram não. E aí eles não tinham pescado, eles não tinham o que comer. E Jesus mostra para eles assim: ele tinha preparado ali pão e peixe assados sobre as pedras. Jesus disse: vamos comer. Mas como assim? De onde é que ele tirou pão? De onde é que ele tirou peixe? De onde é que ele preparou aquela comida? E eles sentam-se, eles comem com Jesus, e eles vão aprendendo, eles vão sendo nutridos no seu espírito. E esses homens, com a ressurreição de Jesus, eles perderam o medo da morte. E você vê que havia essa característica entre as pessoas da igreja primitiva: eles não tinham medo da morte. E eles não tinham medo da morte porque eles olhavam para Jesus e eles entenderam: se isso aconteceu com Cristo, e Paulo diz, ele foi as primícias, ele foi o primeiro, aquele que veio, que morreu, que ressuscitou, mas o que aconteceu com ele vai acontecer com todos aqueles que nele creem. Amém. Então esses homens, eles não tinham medo de morrer, porque eles agora entendiam que a morte não era o fim. Eles entendiam que não havia mais por que temer a morte, porque a morte não reteve Jesus. E a mesma morte que não reteve Jesus, também não iria reter nenhum dos seus seguidores. Então quando Pedro ele fala aqui sobre o que iria acontecer, olha, Pedro diz assim, pelo que por meio dele tendes fé em Deus. Deus que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. A glória, a ressurreição trouxe glória à morte de Jesus. De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Esses homens estavam decididos a ser cópias de Jesus, a serem iguais a Jesus, a viverem no seu estilo de vida, viverem o que Jesus viveu. E quando isso foi algo tão marcante na igreja primitiva, que lá no livro de Atos diz que aonde as pessoas andavam, aqueles que eram seguidores do caminho, onde eles andavam, as pessoas, elas olhavam para elas, e elas não reconheciam mais o Leandro, o Rafael, o Fernando, ou seja, quem for. Eles diziam assim: essas pessoas são muito parecidas com Cristo. Como que nós vamos chamar essas pessoas? Vamos chamá-los de quê? Cristão. Cristão. Por quê? Porque eles são cópias de Jesus. Eles são iguais a Jesus. Você ouve eles falar, você está ouvindo Jesus. Você ouve eles viver, é Jesus. Você vê as coisas que eles fazem, você está vendo Jesus. Então eu imagino a loucura de Herodes quando ele pensou assim: matei o cara, agora resolveu o problema. E aí de repente não era só um Cristo, eram milhares de cristãos, eram milhares de filhos de Deus, eram milhares de homens e mulheres que se levantaram. Há um filme que mostra Herodes na arena liberando os leões para devorar os cristãos.
E eles entram na arena, cantando, e eles dizem assim: por que esse povo está cantando? Como assim eles estão cantando? Eles não estão gritando, eles não estão chorando, eles não estão desesperados, eles estão cantando. Isso não tem graça. E os leões vinham e matavam, e não havia desespero. Eles estão confiantes, a morte não é o fim. Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Chegará o momento, chegará o dia em que Jesus vai nos levantar e a morte não terá domínio sobre nós. É sobre essa ressurreição, a convicção da ressurreição, a glória da ressurreição, é isso que deve fazer parte da nossa vida. Nós temos que saber que, como igreja, o Senhor nos mantém nessa terra para que a gente seja uma cópia de Jesus, para que a gente possa viver um evangelho que é o evangelho bíblico, que é o evangelho da palavra, que marca pessoas, que as pessoas ouvem e são aguçadas no seu desejo, no seu instinto, na sua vontade de buscar esse Jesus, de conhecer esse Jesus, de andar com esse Jesus, porque há paixão em andar com esse Jesus. Que nesse tempo a gente possa se levantar e possa realmente fazer a diferença no lugar onde nós estamos inseridos. Que as pessoas possam olhar para nós e elas possam dizer assim: mas que gente é essa? Que pessoas são essas? No que essas pessoas estão envolvidas? Com quem essas pessoas se parecem? Que elas possam chegar à conclusão que a gente não é um grupo de fanático, que a gente não é um grupo de loucos, que a gente não é um grupo de gente que vive uma contracultura, mas que eles possam chegar à conclusão de que esse povo, essas pessoas, são pessoas que estão seguindo Jesus, que estão vivendo o Evangelho como a palavra de Deus diz. E é esse o nosso desejo, que a gente possa se levantar nesse tempo para fazer realmente a diferença. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Jesus morreu para fazer amizade entre nós e Deus. Mas Ele ressuscitou para que a nossa esperança, para que a nossa vida, para que a nossa fé, ela fosse além de nossas expectativas aqui nessa vida. O que Deus tem para nós não está restringido a essa vida. Na verdade, o que Deus tem para nós está além dessa vida. O que Deus tem para nós vai além daquilo que nós possamos esperar aqui. O que Ele tem para nós, as recompensas que Ele tem para nós, não estão aqui. Não. E por isso que a palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Feche os seus olhos, vamos orar. Agradeça a Deus nessa noite, porque Jesus veio e cumpriu o seu propósito, dando a Deus o Pai a oportunidade de ter uma imensa família de filhos e filhas de todas as nações, de todas as tribos e línguas. A morte de Cristo tornou possível que Deus o Pai tivesse uma família de filhos e filhas semelhantes a Cristo. Pai, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer porque Cristo tomou o nosso lugar. Ele nos reconciliou com Deus o Pai. Ele sofreu o nosso castigo, sofreu a
nossa dor, tomou a nossa culpa, pagou o preço de sangue por nós, Senhor. Nós somos comprados por preço de sangue. Mas nós precisamos, Senhor, estar aqui nessa terra para sermos cópias de Jesus, para sermos iguais a Jesus, para sermos semelhantes a Jesus, gerando para Deus o Pai uma imensa família de filhos e filhas. Senhor, que nós verdadeiramente possamos nos levantar nesse tempo como uma geração de filhos e filhas, dando destino, Senhor, dando destino a esse tempo, dando destino às crianças, aos jovens, aos adolescentes, aos homens e mulheres. Ajuda-nos, Senhor, a nos levantar nesse tempo e a marcar vidas, Senhor. Nós te amamos por isso, nós te agradecemos por isso, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Dê a mão para as pessoas da sua família. Nós queremos orar para você, orar por sua família. Pai, nós abençoamos essa família, nós abençoamos essa casa, nós abençoamos os integrantes dessa família, Senhor. Nesse tempo tão difícil, nesse tempo, Senhor, onde as pessoas elas fogem de Deus, que essa família possa se levantar, Senhor, possa se levantar para ser sal e para ser luz. Que o Senhor possa curar os relacionamentos dessa família, que o Senhor possa curar os relacionamentos deste lar, que o Senhor possa abençoar essa família com paz, que o Senhor possa abençoar essa família com harmonia, que o Senhor possa abençoar essa família com a tua graça, com a tua virtude, Senhor. Que haja salvação nessa casa, que haja paz nessa casa, que haja cura nessa casa, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Dá um abraço aí nas pessoas da sua casa, dá um abraço aí na família. Glória a Deus. Amém, querido. Senta aí, nós vamos agradecer ao Senhor.